Impressionante. Primeiro vai pegar Cabo Verde, ficou definido ontem, depois fica entre Austrália e Egito. Sim, realmente muito fácil o caminho da Argentina. Eu tô com ele aqui que a vida dele não é fácil. Ele tava arrumando câmera, arrumando iluminação, vida muito mais difícil que a da Argentina. Enzão, como é que você tá? Até a vida mais difícil da Argentina, acho que qualquer um tem. Porra, porque é brincadeira isso aí. Tudo bom, rapaziada? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você Vamos quer para mais realmente uma. dominar as ferramentas e Sabadou. tecnologias que Estamos transformam aqui mais qualquer uma vez profissional em para referência trazer dentro da conteúdos empresa? a todo o nosso Se a resposta for povo, a sim, todos os nossos presta atenção fãs, no que eu nossos vou te contar agora. espectadores. A Hashtag Eu Galantos é vou uma das primeiro maiores falar pro Ale escolas que deu de probleminha na tecnologia e câmera dele, produtividade da cara. América Ah, do Sul. não. É Lá verdade. você aprende do Juro pra assunto você. zero até o avançado do Puta mercado merda, de sempre trabalho essa exige hoje, caceta, mano. independente da sua área. Enquanto o Ale arruma a câmera dele, Enzão, o senhor tem um recado para os perfumados do Brasil, não tem não, Enzão? Um recado para todos aqueles que gostam de perfume? Eu Tem. tenho sim. Eu vou dar um recado para vocês que gostam de Vai dar um recado. perfumes, que gostam de andar perfumados ou perfumadas, que gostam de deixar os outros perfumados ou perfumadas. Vou falar então da King of Parfums. Só vou jogar aqui o QR Code na tela. Mas enquanto isso, então, Você arrumou o áudio aí que o pessoal tá reclamando? já arrumei o áudio, tá tudo. Tá bom. Não por sua orelha, cara. Joga qualquer coisa aqui, o Parfums na tela, cara. Pronto. Vou falar para vocês da King of Parfums, a maior distribuidora de perfumes importados do Brasil. Então, para você que gosta de perfumes árabes, italianos, franceses, de nicho, que a gente descobriu recentemente que existe isso, você corre lá na King of Parfums e com o cupom REDCASH, que é um QR Code que está aqui em cima, você garante um desconto especialíssimo. Então, assim como ela tem parceria com tantos outros influenciadores, como Renato Cariani, Tecari e muitos outros, ela também tem com REDCASH e é por isso que estamos disponibilizando esse cupom para você. Fechou? Então corre lá, garanta já seu perfume e vem ser uma pessoa mais cheirosa, porque ninguém merece alguém com fudum, né? Exatamente, maravilha. E agora estamos novamente com ele, Ale Oliveira. Como é que você tá? Novamente. Com câmera. Você sabe, Enzo, que a questão aqui é o seguinte, já peguei eu não sou muito da tecnologia, nós da categoria subóbito temos muita dificuldade com esse tipo de bagaça, mas eu já cheguei à conclusão que a câmera, ela não gosta da minha feição, o fato de eu ter essa canalisia infantil, ter câmera no rosto, ela se recusa a ficar muito tempo em mim. Então, acho que é uma questão mais de um preconceito, né? Feiofobia. Eu acho que essa câmera tem feiofobia, ok? Eu entendi, Ale. Não seja assim, cara. Ó, tem alguém que tem fobia... Não seja assim, o quê? Com essa cara? Não seja assim com essa cara? Seja Aí você tem que reclamar com a minha mãe e com meu pai, meu amigo. Você está sendo autodestrutivo, Ale Oliveira. Não é porque você é uma face que é com uma pele de cordeiro, que é uma pele que você sempre deixa muito lisinha, passando aquele creme de leite de touro, que a gente fala. Não é porque você é privilegiado esteticamente que você vai desdenhar de nós, os caralíticos. Isso. É a categoria subvirgem bem representada aqui. Ale. Ok. Ale, sabe qual que é o apelido dele quando tá o Carlos Alberto aqui? Tem até medo, que o Carlos Alberto é perigoso. Quando tá ele, o Carlos Alberto falando que é a dupla Justin Bieber e Diddy. Eita! E olha, vou te falar, o Carlinhos, que é meu irmão, você sabe que ele toma uns remédios e não deveria ingerir bebida alcoólica, coisa que ele ignora solenemente. Sim. Eu tenho muitas dúvidas se o Carlos Alberto já não foi em algum momento alcoolizado no Harry Potter, já inaugurou essa obra bonita que a gente fala. Cara, ele teve uma vez aqui, eu não vou dar muito detalhe não, para não me comprometer, mas eu não fui, isso não aconteceu, mas sobre Carlos Alberto alcoolizado, ou supostamente alcoolizado, fazer um convite para vocês assistirem o pós-jogo de Brasil e Egito. Não, pós-jogo de Brasil e Egito não. Convocação. A live da convocação da seleção brasileira aqui no Redcast. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste lá. É bom pra caralho. Enfim. Ó, tem alguém que não estava nem alcoolizado, nem sob efeito de remédios e nem conturbado, turbulento com a afeição, que é Marcelo Bielsa, que foi eliminado ontem da Copa do Mundo precocemente. Marcelo Bielsa, o Ali, que tá conseguindo o feito, mais uma vez, de fracassar em Copa do Mundo, coisa que ele conseguiu em 2002 com a Argentina, em 2010 com o Chile e agora em 2026 com o Uruguai. Então, tríplice coroa de bosta para Marcelo Bielsa na América do Sul.
Ele concedeu essa entrevista aqui, ainda dentro do gramado, no pós-jogo do Uruguai com a Espanha. Olha o que ele aprontou, cara. Dá o play aí, o Enzo. O Enzo vai preparar pra gente. Ele foi dar entrevista na saída do campo, pelo amor de Deus, mas é uma... É o tríplice fracasso. Pois é. Dale de uma vez! Reclama. Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial? Bueno, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas? Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque. ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar? Nada. Gracias. De nada. Maravilha, né? Uma educação comovente do Marcelo Bielsa. Pode pausar aí, Enzo, porque basicamente o que acontece é o seguinte, e a discussão que eu queria trazer vai em torno disso, porque é o seguinte: o Uruguai não se classificou para o mata-mata, inclusive cedeu a vaga para Cabo Verde, que é a grande surpresa dessa Copa até o momento, mas o Uruguai em si não foram só os resultados que não vieram. A seleção é muito fraca, tinha muito problema realmente interno. A gente discutia, inclusive, antes desse desempenho fraco da seleção uruguaia, primeiro o porquê o Uruguai não fez amistosos, não se preparou da forma mais convencional para a Copa do Mundo, e também porque o Luis Soares não foi convocado. A gente vinha discutindo isso há algum tempo já. E a gente viu, inclusive durante a Copa do Mundo, primeiro a subutilização de alguns jogadores inexplicadamente. Ok, o Arrascaeta é um exemplo de alguém que estava voltando de lesão, talvez não tivesse todas as condições, mas no jogo de ontem, por exemplo, ele queima as 5 substituições, não, mas as 3 paradas com 15 ou, sei lá, 10 minutos do segundo tempo, já não tinha mais substituição para fazer por falta de parada, e também problema muito grave de condução, de gestão de grupo, né? Muito sério o problema. Ele ainda tira um Muslera no intervalo depois da falha. Enfim, Ale, como que você enxerga essa eliminação do Uruguai e essas pataquadas aí do Bielsa? O Bielsa, ele conseguiu tríplice fracasso, Argentina, Chile e agora Uruguai. Então ele pode pedir a marcha fúnebre no Fantástico, né? A música, ele pode pedir. Agora, tem um detalhe aqui que eu tenho que falar, mas não é uma crítica, não é só uma constatação. Essa entrevista aí, bem desagradável que ele deu depois do jogo, foi para uma mulher, foi para uma repórter. Não, eu caí? Não, você tá com a câmera zoada ali. Meu Deus do céu, não é possível. A gente te perdoa, são problemas técnicos. Não, mas eu não... Não, calma. Mas vocês estão me ouvindo aí, não? Estamos te ouvindo, pode jogar em mim aqui que eu faço um react. Aí voltei? Voltou. Mas se fosse no Brasil, ainda ter mais uma questão que ia ter gente que ia falar que ele só falou assim porque era uma mulher que perguntou para ele, né? Se fosse no Brasil, com certeza ia ter uma Mili Lapomba, Mili Minha Pomba, alguma coisa que ia falar, ele respondeu assim porque era mulher, e evidentemente ele responderia assim qualquer um, porque ele é um cara desequilibrado mesmo. E quando você, para voltar para a tua questão, antes de dar essa cutucada, quando você contrata o Bielsa, você contrata uma história, você contrata uma filosofia de jogo, você contrata um pensamento sobre o futebol, e você contrata também um relacionamento difícil, que é um histórico que ele tem, não é hoje, não foi quando ele foi para o Uruguai, para dirigir o Uruguai, que ele tem problema de relacionamento. Todo mundo sabe que ele tem problema de relacionamento, e então você contrata um combo. Tem também, eu acho que um fator que é importante a gente ressaltar aqui para o Uruguai. Para a Argentina não, né? Mas para o Uruguai, a maior rivalidade que eles têm é com a Argentina, né? E o Bielsa é um treinador argentino, evidentemente. Tem o fato de tomar essa decisão difícil, não do Cavani não, né? Do Cavani, mas do Luis Soares, que não está no seu esplendor da forma física, técnica e principalmente clínica, né? O Soares, em alguns jogos que você vê dele da Major League Soccer, lá no time do Messi, no Inter Miami, ele é meio ponto e vírgula, né? Tá raso, tá fundo, ele vai meio que
Parece o Rei Roberto Carlos, o cantor, ele tem... Uma coisa que me assustou, ele manco desse jeito contra o Palmeiras, ou pelo menos na campanha do Inter Miami no Mundial, desequilibrou completamente, né, cara? E é o que eu ia falar, ele é um símbolo, esses caras todos que jogam na seleção do Uruguai, mesmo os que não jogaram, não tiveram oportunidade de jogar com ele, tem ele como um símbolo, porque os principais resultados da seleção do Uruguai, claro, tô excetuando aqui as conquistas de 30 e 50, né, mas o que deu certo no Uruguai, num passado recente, foi muito em função do Luis Soares, então é um cara muito identificado, é um líder, então acho que ele poderia ter pensado melhor também nessa questão, mas de relacionamento, o Bielsa é isso aí, e assim, o trabalho dele é muito fracasso, não é pouco fracasso não, porque a seleção do Uruguai, claro que tem problemas, né? Claro que, evidentemente que não é uma seleção brilhante, isso já ficou muito claro nas eliminatórias, onde conseguiu a sua classificação como 4º lugar, né? Porque também tem uma coisa, hein? Tirando a Argentina e o Equador, todo mundo fez 28 pontos nas eliminatórias. E a seleção do Uruguai é uma delas, ficou com a 4ª colocação. Você falou dos amistosos, e um amistoso perdeu de 5 para os Estados Unidos, né? Perdeu. Você vê que antes de começar a competição, ele já deu declarações públicas botando o grupo meio que na fogueira. Antes do jogo contra a Espanha, já teve mais treta. O Valverde não queria... Ele entrou em campo, mas não queria jogar, tanto que foi substituído, sem pensar... Muita gente comparou com o Verón em 2002. Porque o Valverde desse time aí, ele é o melhor que tem, sem dúvida alguma, né? Então, você imagina, para você no jogo decisivo, tirar o Valverde agora, claro que é uma seleção com problema, mas mesmo assim, é melhor que a Arábia e que Cabo Verde. Mesmo assim, tinha a obrigação de conseguir uma classificação, de conseguir pelo menos fazer aí 4 pontos que fosse, né? Então você tropeça em um aí no Arábia, sei lá, e ganha de Cabo Verde, ou vice-versa, e perde para a Espanha, que seria normal, embora também a seleção da Espanha, ela veio cercado de muita expectativa, para mim, inclusive, e até agora não se provou, mas tudo bem, fizesse 4 pontos, 4 pontinhos, numa chave que não era difícil. Agora, essa campanha do Uruguai é muito, muito, muito decepcionante, é muito frustrante, e claro que o Uruguai tem mais time do que a Arábia do que Cabo Verde, né? Pois é, e uma coisa que também me impressionou um pouco, olhando esse grupo, foi a Espanha, porque eu esperava uma Espanha bem melhor, porque a gente fala do Uruguai porque o Uruguai foi eliminado, mas a Espanha sofreu para ganhar desse Uruguai, mesmo da forma que tá, na crise que tá, com os jogadores, convenhamos também, nada demais a seleção do Uruguai, até no papel, e mesmo assim a Espanha sofreu, aproveitou da falha do Muslera, enfim, tudo aquilo. Depois, empata com o Cabo Verde, e ok, ganha mas o que eu quero dizer é o seguinte, a seleção da Espanha, pelo menos eu, e até pelas discussões que a gente tinha aqui no Red News, eu tinha a sensação de uma Espanha mais forte do que foi a Copa, ou pelo menos que mostrou até agora, você não? Muito, muito, porque a Espanha, embora a seleção da França aconteça o que acontecer, ou até o que já aconteceu, né? Porque a seleção da França não conquistou, mais ou menos com esse grupo aí que tá aí, né? Não conquistou porque na última